Olá a todos, meu nome é Felipe e hoje eu estou aqui na MacBoot trazendo esse mini curso de como preparar uma horta caseira com o mínimo de materiais já disponíveis dentro da sua própria casa. É uma atividade muito prazerosa para você que está em momento de quarentena em casa, principalmente com as crianças, onde você pode estar em contato direto com a terra, você pode estar em contato direto com as plantas, observar o crescimento delas, né? Se aproximar um pouquinho mais da natureza da qual você está inserida, né? E as crianças é uma ótima atividade de entretenimento e conhecimento delas. É altamente educacional. As crianças prendem muita atenção delas quando elas trabalham com plantas, né, com terra, tudo mais. E além de tudo é uma atividade terapêutica, né? E os principais benefícios de você fazer uma horta doméstica na sua casa é você ter a garantia da qualidade do produto que você vai consumir, porque você vai ter certeza que nesse produto não terá nenhum resquício de moléculas químicas, de pesticidas, de nada. Você mesmo vai cuidar, você mesmo vai dedicar seu tempo para que você possa colher e então se alimentar dessas plantas. Logicamente, essas plantas têm alto valores nutricionais, né? Você vai estar aumentando a sua imunidade, você vai estar se preparando melhor para esse momento que nós estamos vivendo. E não só para esse momento, mas para toda a sua vida. Sem falar também na redução de custos, né? Porque você vai deixar de comprar alguns produtos nos supermercados, né? Principalmente os temperos, as folhas que são mais fáceis, alguns legumes, dependendo da disponibilidade da sua casa, da presença ou não de algum cantinho de terra. A horta domiciliar, ela também fornece um ambiente muito agradável. Vai melhorar a umidade do ar, vai melhorar a qualidade visual, os aromas, né? Tem muitas plantas comestíveis que trazem aromas para o ambiente. E isso tudo interfere, né, na sua fisiologia, na sua imunidade, na sua saúde. E para começar então, nós vamos escolher o melhor local aonde implementar a nossa horta caseira, né? Se você mora numa casa que tem um espaço de terra, é nesse lugar que você vai fazer, né? Preferencialmente, o sentido dos canteiros, eles ficam no sentido norte-sul. Aí nós vamos voltar lá na escola, né? O braço direito você coloca no sentido onde nasce o sol. Esse aqui é o leste. Então, obviamente, o outro lado é o oeste e você vai preparar o seu canteiro no sentido norte e sul. Por quê? Porque o sol vai ter uma atuação melhor, vai incidir por mais tempo diretamente nas plantas. Essa é a razão. Se você não mora em casa ou se você não tem um espaço com terra onde você possa plantar a sua horta, nós vamos preparar alguns recipientes, tá? Pode ser vaso, pode ser um balde, pode ser embalagem de supermercado que você compra qualquer coisa, como pode ser, por exemplo, né, marmita, né? Nesse período de quarentena, como está aumentando muito o consumo de deliveries, né? Obviamente aumenta também as embalagens, o número de embalagem que é gerado. E no caso, essas embalagens aqui são marmitas de salada, frequentemente entregues por vários estabelecimentos comerciais, como restaurantes, etc. Então a gente pode muito bem adequar o material que você já tem disponível dentro da sua casa para adaptar como recipiente, como um vaso, né? Então aqui a gente tem baldes, temos vasos propriamente ditos, você pode utilizar aquelas formas plásticas todas que você compra para que você tenha o menor custo para a implantação dessa horta. O primeiro procedimento é fazer perfurações no fundo desse recipiente, né? Aí você pode perfurar com uma chave de fenda, você pode perfurar com uma faca, com um garfo, com qualquer objeto pontudo e cortante que você tenha disponível. E a gente faz esses furos no fundo para drenar toda a água que vai entrar dentro desse recipiente. Porque se não tiver furo, se a água permanecer dentro do vaso, vai ficar uma quantidade muito grande de água e essa água vai acabar
prejudicando as raízes das plantas. Então, obviamente, essas águas precisam descer e saírem do vaso, né? O ambiente precisa estar sempre úmido, porém não encharcado. Então, cuide bem da drenagem do seu local. Se for uma horta diretamente na terra, você precisa afofar bastante essa terra, cavucar ela em profundidade, pelo menos aí uns 30, 40 centímetros, para que essa água consiga drenar, né? Descer e não ficar totalmente em contato com as raízes das plantas. Aqui no caso, então, o nosso vaso está praticamente pronto, né? O próximo passo agora é colocar ao fundo dele algumas pedras, pedriscos. Você pode utilizar alguma telha quebrada ou algum tijolo quebrado, espedaçar ele bem e fazer uma camada fina no fundo dele para que os furinhos que nós fizemos, para que ele não seja entupido e não impeça a água de ser drenada. No caso aqui, eu vou usar pedrisco, brita mesmo, né? Então a gente coloca um pouquinho dessas pedras ao fundo do nosso vaso improvisado, simplesmente para evitar que os furos sejam entupidos, né? Essa é a quantidade suficiente de pedras para garantir a drenagem da água. O próximo passo, então, é colocar a terra dentro do nosso vaso. E você vai usar a terra que você tiver mais próxima de você. Ou você pode pegar de algum terreno, trazer de algum lugar, ou você pode simplesmente adquirir essa terra em algum lugar comercial. No caso aqui, nós vamos usar uma terra que é de origem de uma composteira que nós temos aqui na Macfarm. Então, é uma terra que já foi, inclusive, peneirada. No caso, se você quiser, não tem necessidade de utilizar uma peneira doméstica, você pode passar essa terra no vaso, vai dar um pouquinho mais de trabalho. E funciona melhor se a peneira for um pouquinho mais grossa. Mas não é extremamente necessário. Então, no caso aqui, nós vamos adicionar a terra no nosso recipiente. É muito importante que não fique espaços vazios dentro do vaso. E você não deve completar com terra até a borda, até o limite total da borda. Você sempre trabalha com um pouquinho abaixo do nível máximo de terra do seu vaso. É importante ressaltar que essa terra que está ainda no vaso não pode ter galhos ou tocos muito grandes que possam impedir o bom enraizamento das plantas, tá? Bom, o próximo passo agora é a gente fazer uma pequena rega, né? Jogar um pouquinho de água, porque essa terra aqui vai receber as sementes ou as mudas das nossas plantinhas. E é importante que ela esteja úmida para que a raiz tenha uma boa condição de pegamento, que a gente chama, né? De que a raiz tenha condição de se enraizar e sustentar a planta no recipiente. Então aqui essa é uma forma improvisada da gente montar um regador, caso você não tenha, de pegar um baldinho e furar as pontas, o fundo dele e entra com a água. Pronto, suficiente. Então agora nós vamos fazer o transplante, né, das mudas que foram formadas em algum lugar, né? Para isso você tem que relacionar o tamanho da planta, o porte que ela vai ter, com o tamanho do recipiente. Para um recipiente desse tamanho aqui, a gente poderia colocar 2 a 3 mudas de folhas, né, de alface, almeirão, rúcula, essas coisas, ou uma muda de algum legume maior, seja um couve, ou seja um repolho, um brócolis, alguma coisa nesse sentido. E recipientes maiores que comportem plantas que têm produtos maiores, ou seja, um tomate, uma berinjela, um jiló, uma abobrinha, eles necessitam obviamente de um vaso um pouquinho maior do que esse recipiente. Mas dá também para fazer plantio direto com sementes, né? Então eu vou mostrar passo a passo as duas formas de se plantar. No caso aqui, nós vamos plantar um repolho roxo. Ele tem um formato cônico de raiz. Para realizar o plantio, você vai precisar da ajuda de uma colher ou de uma espátula, qualquer coisa. E você vai então abrir um espaço
que seja um pouquinho mais fundo do que o tamanho da muda, da raiz. Aí a gente coloca ela no fundo, cobre totalmente ela e dá uma leve pressionada para que ela fique sustentada nessa posição. Então o repolho ele tem um ciclo de vida, né? A colheita do repolho ela demora um pouco mais do que algumas folhas, como as alfaces, as rúculas, por exemplo. O tomate é maior ainda o ciclo dele. Então a gente pode otimizar o mesmo vaso plantando outras plantas, outras mudas que tenham um ciclo mais curto, né? No caso, as alfaces, porque a gente otimiza espaço, né? E quando as alfaces forem colhidas, vai estar uma condição favorável para que, no caso, o repolho se desenvolva bem até o seu ponto de colheita. E é isso que nós vamos fazer agora então. Esse é apenas um exemplo de diversidade de culturas que você pode colocar dentro do mesmo recipiente. No caso então do tomate, nós podemos plantar algumas alfaces ao redor dele para que eles ocupem o mesmo lugar, tá? No caso então desse recipiente, desse vaso com o tomate, nós vamos plantar 3 mudas de folhas, podendo ser alface, aqui tem também um almeirão e mais uma alface, né? Nós vamos dividir ela então em todo o espaço, nós vamos fazer um triângulo com essas mudas, né? E a gente vai botar dentro do mesmo recipiente então. A partir do momento que o tomate começar a desenvolver lateralmente também, as alfaces já terão sido colhidas. E aí o tomate então vai ocupar todo o recipiente que ele foi plantado. A mesma coisa nós vamos trabalhar com repolho, só que nós vamos colocar ainda plantas com um porte um pouco menor, que seriam os rabanetes. E os rabanetes até são colhidos mais rapidamente até do que as alfaces, né? Então, no caso, nós podemos plantar aqui 4 rabanetes, um em cada ponta, ocupando o mesmo recipiente. Feito o plantio, é muito bom que a gente faça uma forração com algum material seco, cobrindo toda a superfície do recipiente, igual nós temos aqui no caso, serragem grossa, cobrindo o vaso do tomateiro. Isso pode ser feito ou com serragem grossa, detalhe que tem que ser a serragem grossa, não pode ser aquele pó de serragem, tá? Isso pode ser feito com grama cortada, isso pode ser feito com folha seca varrida da calçada, qualquer material seco, tá? Por quê? Primeiramente, esse material vai impedir que o sol bata diretamente no solo, né? Que ajuda na compactação do solo e aumenta a transpiração de água do solo para o ambiente. Outro fator, ele torna o vaso um pouco mais estético, fica um pouco mais bonito e agradável de se ver. E também diminui a brotação de plantas indesejadas, né, do matinho, e depois evita que você tenha que ir lá retirar esses matinhos, né? Então, no caso aqui, eu vou colocar um pouco de serragem grossa, que nós temos aqui, para forrar o vaso que nós acabamos de plantar. Então a gente joga, não tem problema se cair um pouquinho por cima das folhas, porque depois, quando a gente fizer a rega, ela vai cair. Esse processo você pode escolher fazer ele antes ou depois do plantio. Nesse caso aqui a gente fez depois do plantio. No tomate a gente já havia feito essa camada antes. Então estão aqui prontos os nossos vasos, já devidamente plantados. As informações sobre o tempo de colheita, o tempo de crescimento de cada planta, você pode facilmente encontrar na internet. E aí você sempre vai escolher 2 plantas para colocar no mesmo vaso, que tenham ciclos, obviamente, diferentes, né? Uma que tenha um ciclo um pouquinho mais longo, no caso aqui como o tomate e o repolho, e outras plantas que tenham um ciclo um pouco mais curto, no caso aqui então o rabanete, o alface e o almeirão. Aí você pode trabalhar com diversidade de plantas que gera uma beleza especial,
né, e que gera uma maior oferta de nutrientes e produtos para que você colha no mesmo espaço. Aqui então nós temos um outro modelo de vaso, onde nos possibilita fazer um outro procedimento muito benéfico para a nossa sociedade e para as próprias plantas, que seria a compostagem de resíduos orgânicos oriundos de dejetos da cozinha. Então, por exemplo, nesse vaso, a gente faz o mesmo procedimento de perfurar o fundo do vaso, faz uma pequena camada de pedra para drenagem da água, coloca a terra do mesmo molde que nós fizemos antes, só que a gente deixa um espaço um pouquinho mais alto, né, para que tenha espaço suficiente para a gente fazer a compostagem direta aqui. E no caso, então, como o recipiente é maior, nós vamos plantar aqui plantas que tenham porte maiores, né? No caso, berinjela. Então, o procedimento é todo o mesmo. A gente vai plantar aqui 2 mudas de berinjela. E então ficou esse espaço aqui aproximadamente 10 a 15 centímetros, que é o espaço onde nós vamos usar para fazer a compostagem. Como que isso vai funcionar? Nós vamos fazer a primeira camada de matéria seca, pode ser serragem, grama cortada. Posterior a essa camada de material seco, você vai colocar uma camada homogênea de material úmido, que são cascas de frutas, né, restos de alimentos, aquelas partes que a gente não come, que a gente limpa, beneficia dentro da nossa própria casa. E seria importante se você picasse em pedaços menores, porque facilita a decomposição disso no lugar. Então você vai sempre fazer uma camada alternada de matéria seca e uma camada de matéria úmida, material úmido. Lembrando sempre que a camada superior, a camada de cima, deve sempre ser seca. Para quê? Para que não venha bichos, para que não atraia insetos e para que não gere odor, né? Então, você fazendo isso, você vai estar compostando esses materiais, né, esses resíduos orgânicos dentro da sua própria casa, você vai estar proporcionando nutrientes para as plantas, né, e você vai estar gerando menos lixo, né, porque esse material, quando vai para o lixo, é levado para os aterros ou para os lixões e são os maiores contaminantes do nosso solo. Bom, agora eu vou mostrar o procedimento de plantio diretamente com sementes, né, nos recipientes. Então a gente prepara da mesma maneira que foi feito até agora, né, e como são plantas que vão ser consumidas dentro da própria casa, a gente pode fazer uma semeadura heterogênea, esparramar as sementes todas pelo vaso. Depois a gente vai fazer uma leve cobertura de terra por cima delas, tá? E vai fazer o procedimento da rega. Nesse caso, em específico, a gente espera um pouquinho elas nascerem para depois a gente fazer a forração com matéria seca, porque se a gente colocar a matéria seca antes delas nascerem, pode ser que atrapalhe o processo de germinação das sementes. Aqui no caso eu estou com um saquinho de sementes de agrião, né, que nós vamos abrir. A gente pega essas sementes com a mão e salpica um pouco essas sementes, né, pelo vaso. Depois de salpicado, a gente pode dar uma mexidinha assim, só para dar uma leve enterrada nelas, e depois jogar um pouquinho mais de terra por cima. As sementes devem ficar no máximo 1 centímetro enterradas para baixo da terra. E aqui então, depois é só fazer a rega, vai nascer um chumaço de folhas, né? Um chumaço, não vai ser, é diferente do modelo como a gente fez com o plantio de mudas aqui no tomate, ela vai nascer várias próximas juntas e aí com uma tesourinha depois você pode ir cortando e selecionando aquelas que já estiverem prontas para consumo. Isso dá um pouco mais de praticidade e um pouco mais de volume nas folhas que forem colhidas. Depois de plantados, então os nossos vasos, eles terão que receber manutenções diárias com rega d'água, né? Um formato é aquele que eu mostrei com o baldinho perfurado, você pode fazer isso, ou um próprio regador, ou com uma mangueira mesmo, tomando cuidado para que o jato de água não seja muito grosso, porque senão ele vai revirar
toda a terra do vaso, né? Você vai regar em média 2 vezes por dia, principalmente de manhã e à tarde, né, nos períodos mais frescos, e você acompanha a umidade da terra. Não pode estar nem muito encharcado e nem muito seco, tá? Tratos culturais. O que são tratos culturais? São cuidados que você tem no dia a dia com as suas plantas. Entre eles, retirar, às vezes, alguma folha que ficou doente, cortar alguma folha que amarelou, né? Se tiver alguma desbrota para fazer, igual tem no tomate, tem que fazer alguma desbrota, retirar alguns ramos, retirar, às vezes, alguma partezinha da planta. Algumas plantas precisam de um tutoriamento. O que é isso? Por exemplo, o tomate, ele precisa de que você coloque uma estaca para amarrar ele, ou que você ponha um preguinho na parede e amarre um barbante nele, né, em volta, porque se na hora que ele produz os tomates ele fica muito pesado e tomba. Isso vale para berinjela também, para jiló, né? Se você fizer uma semeadura de cenoura, por exemplo, depois que as plantas estiverem com umas folhinhas desse tamanhozinho, você precisa ralear um pouquinho as cenouras, né, para que elas tenham um tamanho melhor, que elas se desenvolvam bem. Todas essas técnicas, todas essas práticas, você pode observar a sua planta e interferir na maneira como você achar melhor. Aí vai da sua habilidade em observação, em fazer alguma coisa e observar o resultado disso, né? E aí o caminho ele é infinito para essa interação do ser humano com as plantas. E aqui eu fiz um modelo de uma garrafa que serve para como uma armadilha de mosca e insetos que possam prejudicar a sua horta. Ela é super simples de fazer, então você pega uma garrafa PET, pode fazer de 2 a 4 buraquinhos nesse formato que eu estou mostrando aqui, né? Então você faz 2 cortes no sentido vertical, um corte no sentido horizontal na parte superior e você abre ela dessa maneira para que a mosca possa entrar aqui dentro. Aqui no fundo você vai colocar 2 dedos de água, 70 gramas de açúcar e 1 colher de café de vinagre. Você vai mexer bem, vai ficar um líquido bem grosso, bem melado, que é o que vai atrair as moscas para dentro dessa armadilha. E aí elas vão ficar mortas, né? Elas vão cair nesse melado aqui e vão ser capturadas. Uma outra cauda que você pode fazer para melhorar a cultura, né? Para melhorar a sua horta, é uma cauda com água, cebola, alho e álcool. Você pode colocar uma cebola inteira picada, né, uma cabeça de alho inteira dentro de uma garrafa com álcool e água. E você deixa isso curtindo por 7 a 10 dias, né? E isso pode ser borrifado, né, uma vez a cada 5 dias ou 7 dias, que é um excelente inseticida e um excelente fungicida natural. Dessa maneira você vai criando imunidade na sua horta para que elas sejam sempre saudáveis e, consequentemente, gere frutos, né, gere alimentos saudáveis. E você, então, que recebeu esse vídeo e gostou do conteúdo, siga a MacBoot nas redes sociais, nas suas diferentes formas. E se você quiser receber outros conteúdos como este, é só você se inscrever na nossa newsletter. Esse é um trabalho feito em parceria da MacBoot com a Via Verde Agro Consultoria. Caso você queira mais informações técnicas sobre o assunto, é só acessar o nosso site. Muito obrigado e foi um prazer imenso estar aqui com vocês falando sobre isso.